Meus amados, eu estou aqui fazendo algumas reflexões na Palavra de Deus e eu gostaria de, junto com vocês, refletir sobre um salmo que é muito conhecido por todos nós e, por que não dizer, muitos até o conhecem de cor. É um texto curto e que muitos decoram este texto, mas nós vamos tentar ver o que nós podemos extrair de importante neste salmo, o salmo de número 23. E vamos basear esta nossa reflexão no seguinte tema: a felicidade de termos o Senhor como o nosso pastor. Aqui o salmista, ele escreve esse salmo baseado na sua própria experiência de pastor, porque ele era uma pessoa que exerceu a função de pastor. Ele foi pastor antes de ser rei, ele foi pastor das ovelhas do seu pai. E ele sabia exatamente o que significa ser um pastor. Ele entendia muito do ofício de um pastor, do cuidado de um pastor. E por ele ter essa vivência como pastor, ele foi capaz de comparar o Senhor como um pastor, porque ele sentia-se protegido por Deus, ele sentia-se cuidado por Deus, ele sentia-se ajudado por Deus, ele sentia segurança e sentia-se feliz por servir a Deus, e ele via que o Senhor a quem ele servia era um Senhor que estava sempre muito preocupado com o seu bem-estar. E, portanto, ele escreveu este salmo, que é um salmo por demais importante. Vejamos o que nos diz o salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz à água tranquila. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esta é a versão NVI da Bíblia Sagrada em português. Bom, inicialmente, para darmos continuidade a esta nossa reflexão, eu gostaria de convocar os irmãos e todos aqueles que estão a me ver através deste vídeo, identificando as características de uma ovelha. Vamos entender por que Davi se sentia uma ovelha. Bom, a ovelha, ela é um animal dócil. Também a ovelha é um animal indefeso. O seu mecanismo de defesa é muito frágil. E quando ela se sente atacada, o meio de se defender que ela tem é apenas correr. Então ela é uma presa fácil dos seus predadores. Outra coisa importante nas características da ovelha é que ela é um animal que se adapta a qualquer clima, seja um clima
frio, quente, ameno, em qualquer clima ela é capaz de se adaptar a qualquer clima. Uma outra característica da ovelha é que ela sofre com resignação, ela não grita. Podemos também ver que, olhando para as ovelhas, elas andam sempre juntas. Um rebanho de ovelhas, a gente percebe que elas estão sempre juntas. E, inclusive, elas ficam se espremendo umas nas outras, com uma forma de se proteger, entendeu? Em conjunto. Então, elas, na verdade, elas têm este senso de união, de estar juntas. Inclusive, uma curiosidade é que por onde uma ovelha passa, por exemplo, se tem uma brecha numa cerca e por onde uma ovelha passa, então todas as outras ovelhas passam pelo mesmo lugar. Então, por onde passa a primeira, todas as outras passam também, mesmo que existam outros lugares para passar, mas todas passam exatamente pelo mesmo lugar. Outra característica importante da ovelha é que o seu leite é altamente nutritivo e sadio. Bom, agora que nós conhecemos as características da ovelha, nós podemos muito bem compreender por que nós, como povo de Deus, somos considerados também como ovelhas do Senhor. E como povo do Senhor, nós precisamos também ter estas mesmas características. Se é que de fato nós somos as ovelhas do Senhor Jesus e temos Jesus como nosso pastor, nós precisamos ter estas mesmas características. Estamos no mundo, mas somos indefesos em relação aos perigos do mundo espiritual que nós enfrentamos. Nós precisamos ter a capacidade de nos adaptar a qualquer situação. Nós precisamos aprender a sofrer com resignação. Precisamos exercitar também a andar em união, juntos uns com os outros, e nós precisamos também ser frutíferos na casa de Deus e que nós possamos, usando as nossas palavras, trazer um alimento que é a palavra de Deus, saudável para aqueles que nos ouvem. Bom, mas agora nós vamos identificar também as características do pastor. Bom, o salmista diz que o Senhor é o seu pastor e vamos ver por que ele compara o Senhor com o seu pastor. Bom, o pastor, ele é um guia. O pastor, ele é um defensor, ele é um protetor. É alguém que está sempre alerta. Inclusive, entre os pastores judeus, eles, quando levavam as suas ovelhas para pastar, eles procuravam sempre um local alto, em que ele pudesse ter uma visão ampla de todo o rebanho, e estava sempre atento para ver se algum predador se aproximava das ovelhas, para que ele pudesse tomar uma atitude de defender as suas ovelhas dos predadores, já que as ovelhas têm dificuldade de se defender sozinhas. O pastor, ele é um ajudador. E isso nós poderíamos comprovar na parábola das 100 ovelhas, quando o Senhor diz que certo pastor, tendo 100 ovelhas e uma se perdeu, ele deixou as 99
e foi procurar a ovelha que estava perdida. Então ele buscou, procurou a sua ovelha, e aí nós podemos dizer que ele andou por vales, por montanhas, por pedregais, e até que encontrou a sua ovelha. E uma vez tendo encontrado a sua ovelha, ele limpou as suas feridas, colocou-a nos seus ombros e levou-a para casa, tratou todos os seus ferimentos e chamou os seus amigos e vizinhos e fez uma festa agradecendo, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. O pastor também é alguém que põe em risco a sua própria vida para ajudar e para proteger as suas ovelhas. E aí nós vemos que o próprio Davi, ele passou por situações extremamente perigosas em que ele colocou a sua própria vida em risco para defender as suas ovelhas. Isso nós podemos conferir na palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34 a 36, quando ele se apresenta a Saul, naquele episódio de que Golias estava desafiando o povo do Senhor. Ele diz que ele era pastor de ovelhas e que veio um leão para atacar as ovelhas, e ele enfrentou o leão e matou o leão e defendeu as suas ovelhas. E depois veio um urso, que também é um animal extremamente feroz, e ele enfrentou o urso e matou o urso em defesa das suas ovelhas. Ou seja, ele colocou em risco a sua própria vida para defender as suas ovelhas. Então Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus morreu na cruz no nosso lugar, e por isso é que hoje nós somos salvos. Então, Davi, ele escreveu este salmo porque ele tinha muita propriedade naquilo que ele estava dizendo. Primeiro, que ele tinha experiência como pastor. Segundo, que ele pôde ver no Senhor atitudes de um pastor. Terceiro, que ele se sentiu uma ovelha com todas as suas fragilidades. E quarto, ele comparou o cuidado e a dedicação do Senhor com a forma com que ele tratava as ovelhas do seu pai. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de concluir esta nossa reflexão dizendo o seguinte: muitas pessoas têm uma visão distorcida de Deus, e muitos enxergam Deus como alguém que está sempre pronto para punir, para castigar, mas na verdade o Deus a quem nós servimos é um Deus misericordioso, amoroso, compassível, é um Deus que não nos trata pelos nossos merecimentos, embora sejamos maus, mas o Senhor nos trata pela sua misericórdia e pelo seu grande amor. E Ele é aquele que está sempre cuidando dos seus, Ele está sempre nos livrando de situações perigosas. Vejamos que o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o Senhor é aquele que está nos guiando e também nos livrando de situações perigosas. Ele guia através da sua vara, ele usa a sua vara não para bater e sim para guiar, e usa o seu cajado para poder retirar a sua ovelha de uma situação de perigo. O Senhor é aquele que está sempre cuidando dos seus. Portanto, meus amados irmãos, saiba uma coisa: Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas Deus nos trata pela sua grande misericórdia, porque o Deus a quem nós servimos, o Deus do céu, é um Deus misericordioso e amoroso. Que o Senhor Jesus possa
te abençoar e que você possa ser edificado através deste vídeo. Veja inclusive os próximos vídeos, outros vídeos que estão no meu canal, e que você seja edificado através destas mensagens que eu tenho procurado transmitir. Me ajude a ser também um evangelizador e compartilhe estes vídeos com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas com que vocês conhecem, e aproveitem também para ganhar almas para Jesus, porque você é precioso e é importante para Deus. Portanto, que o Senhor Jesus possa te recompensar de uma maneira toda especial, e vamos nos unir, isso é o que eu te peço, vamos nos unir neste exército de evangelizadores para levar a palavra de Deus a quem necessita, porque existem muitas almas perdidas no mundo necessitando serem encontradas por Jesus. Que o Senhor possa te dar um dia abençoado. Amém.